Estamos de volta com Êxtase School. Márcia, fazer pouco de si mesmo, né, contando casos engraçados, ajuda, né, nesse medo, diminui esse medo do julgamento na hora de falar? Eu acho muito ruim. Eu acho que ninguém gosta de seguir ou de ouvir, de seguir uma pessoa que tem uma baixa estima. Popularmente a gente diz, ninguém gosta de seguir um derrotado. Então a pessoa já entra se desculpando, se menosprezando. Não é, eu acho que a melhor estratégia. E em relação a brincadeiras, a gente orienta sempre que tem que tomar o maior cuidado. Se a pessoa já é uma pessoa engraçada, que já está habituada a fazer brincadeiras, já gosta de contar piadas, maravilha. Se for uma pessoa que não esteja habituado a isso e se lança, a chance de ficar muito caricato é enorme. Você não está sendo você mesmo, né? A gente sempre orienta, seja você mesmo, ao falar em público, ao se expor, seja você mesmo, de uma maneira trabalhada, de uma maneira lapidada. Mostre quem você é, quais são suas ideias, o que você pretende com aquele discurso. Quebra-gelo é muito importante, desde que o quebra-gelo seja muito bem trabalhado, ou contar uma história, ou fazer uma analogia. Agora, se eu não sou engraçada e me lanço para contar uma piada, eu estou vestindo um personagem que não sou eu, que não tem nada a ver comigo. Então a gente tem que respeitar um pouco os nossos perfis de comunicação, as nossas características de personalidade, para que a gente possa realmente ter credibilidade. Você pode até vestir um personagem, mas que tem identificação. Sim, a gente diz, né, que durante o dia a gente veste N personagens, né, de mãe, de profissional, de pai, de filho, de amigo, enfim, mas somos nós, somos sempre nós. Entendi. Agora, eu lançar estratégias que não vão de encontro à minha forma de comunicação, só para quebrar o gelo e me sentir ou me tornar agradável, acho que a gente tem outras estratégias mais interessantes. Certo. Brincadeiras com a plateia é vantajoso? Só para quem sabe realmente brincar com a plateia. Senão, não. Você pode ter imagens legais, você pode ter música, você pode ter um vídeo legal, contar uma história, mas lançar brincadeira se você não se sente à vontade, não. Agora, tem pessoas que naturalmente já são muito engraçadas. Sim. Uma maravilha. Qual a importância do teatro no auxílio dessa fobia, Márcia? Eu acho e acredito que o teatro ajude muito nessa questão de expressividade corporal. Possa auxiliar muito na vida corporal, nos exercícios, nessas estratégias. O teatro, ele lança estratégias para você construir personagens. Então, eu acho que tem que entender como um auxiliador e não como foco de tirar a fobia, porque ele vai trabalhar muito essa questão corporal, mas a questão toda do conteúdo de fala, das apresentações, das estratégias de comunicação, eu acho que não entre tanto na especificidade da questão. Entendi. Conhecer o local e o público com meia hora de antecedência, mais ou menos, uma hora, ajuda? Ajuda e é fundamental. Se você tem chance de conhecer o local um dia antes, uma semana antes, muito melhor. Lógico que nem sempre isso acontece. Mas se você tem chance, ótimo. Porque você tem mais domínio, você sabe o tamanho deste palco, se tem o púlpito ou não, que às vezes nos atrapalha enormemente porque acaba sendo uma barreira entre quem está falando e os interlocutores. Entender que microfone vai ser usado. Às vezes a pessoa acha que é um headset ou é um de lapela, e aí é um de mão, e ele ainda tem o multimídia para mudar slide, aí ele fica com as duas mãos presas. Então, entender todo este cenário e esse bastidor é fundamental. Quem tem que ir atrás dessas informações? Quem vai falar. Claro. Porque às vezes, para quem está do outro lado, aquilo é tão habitual, e para a gente às vezes não é. Entender o público-alvo é mais fundamental ainda. Geralmente a gente sabe, mas é bom saber
com mais detalhes. Você vai falar para uma população jovem, você vai falar para universitários, você já sabe que vestuário você tem que ir. Você vai falar para altos executivos, você já sabe que vocabulário você vai usar. Toda essa roupagem, essa mudança nossa, que faz parte do comunicador para se fazer melhor entendido, a gente precisa ter um diagnóstico. Não dá para a gente ir sem ter esse diagnóstico. E às vezes são coisas tão simples. Por exemplo, convidado a falar numa rádio. Vê qual é o público, que momento é este programa. É a dona de casa que vai nos assistir? Não, não é a dona de casa, é quem está no carro. É importante que a gente entenda, porque a forma que eu vou usar a minha comunicação precisa ser uma forma que cria uma empatia, uma interação com esse interlocutor. Até o jeito que vai falar, né? De repente, Sim. Por conta do horário, você pode falar de um jeito, de outro não. Muda por completo. Entendi. Então, ter algo padronizado não é o ideal. Faça muito bem o diagnóstico, busque tudo que você puder buscar de informações de bastidores e aí sim, monte a sua apresentação. É verdade que práticas físicas com intensidade, né, meia hora antes, por exemplo, de uma apresentação, ajuda na diminuição da ansiedade? Você diz práticas físicas de esporte Isso. ou trabalho nosso de recursos internos? Correr, de esporte mesmo. Uma corrida, por exemplo. Uma hora antes de uma apresentação. Eu acho que a pessoa vai chegar mais cansada na apresentação. O que eu acho importante é que a pessoa tenha de rotina atividades físicas. As atividades físicas, elas funcionam não só para o corpo, mas muito para o cérebro. Quanto mais você trabalha essa questão do cérebro, mais criativo você fica. A gente sabe, né, o tanto do quanto o esporte nos auxilia na criatividade, Claro, sim, no totalmente. bem-estar. E isso trabalha-se o ano inteiro, o tempo todo, para a gente conseguir melhores resultados. O que eu oriento uma hora antes, meia hora antes de cada apresentação, é ter um tempo de concentração para a gente trabalhar o estado interno, nosso estado interno. Repassar os pontos principais, fazer o nosso aquecimento de voz, entender como é que nós estamos emocionalmente. É como o esportista faz todo um trabalho de concentração, também existe isso para uma pessoa que está habituada a falar em público. Aí eu acho isso muito interessante. Não dá para chegar, por exemplo, tem pessoas que chegam em cima da hora de sopetão, chegam ofegantes. A chance de você falhar é maior. Entendi. Então, não vai querer correr para poder baixar um pouco a ansiedade, porque não vai acontecer. A pessoa que passa por um treino de falar em público, ela vai aprender estratégias muito importantes para baixar essa ansiedade, mas estar em estado de alerta. A gente tem uma série de atividades que se trabalha para melhorar o estado interno. Márcia, como a fonoaudiologia pode ajudar para falar melhor em público? A fonoaudiologia é a ciência que estuda os distúrbios da comunicação, trata, aperfeiçoa. Então, tudo que estiver envolvido à comunicação é do domínio da fonoaudiologia. Então, com certeza, nós temos muito a oferecer às pessoas que necessitam falar em público, falar melhor em público. Onde entra, geralmente, o fonoaudiólogo que acaba se especializando e gostando dessa área? Geralmente é o profissional que é especialista na área de voz e que acaba atendendo e aperfeiçoando e fazendo todos os trabalhos com profissionais da voz e que acabam entrando dentro do mundo corporativo e atendendo e atuando nessa área das apresentações mais eficazes, do falar em público. Então, é uma ciência que trabalha nessa área. Certo. Existe um tratamento psicológico específico para essa fobia? Existem vários tratamentos psicológicos quando a pessoa realmente sofre de uma fobia. Existem muitas estratégias da programação neurolinguística associado também aos treinamentos de falar em público que nós usamos, que também auxiliam muito. Mas se a pessoa realmente sofre de uma fobia,
de algo que realmente a impeça de conseguir seus resultados, com certeza os tratamentos psicológicos também podem auxiliar e muito a trabalhar a fobia. Depois, um trabalho em paralelo precisa existir para que a gente consiga formatar esta pessoa em relação às apresentações dela. E que ela possa repetir isso várias vezes para que ela perceba que ela vai vencer esse medo. Márcia, depois de todo esse nosso papo sobre falar em público, que dicas você pode deixar para a gente de como falar melhor? A primeira dica é: seja muito natural, respeite muito bem o seu perfil de comunicação e adeque muito bem ao seu interlocutor, ao seu público-alvo. Agora vamos pensar mãos na massa. O que a gente pode fazer? Primeiro, em relação à dicção, à articulação, ideal, articule muito bem as palavras. Use uma velocidade que não seja nem lenta demais para não ficar monótono e nem rápida demais. Fale numa velocidade moderada. Abra muito bem a boca, insisto nisso. Não deixe essas palavras embutidas, uma palavra abafada. Em relação à voz, use um tom de voz confortável, nem fale forte demais, nem fraco demais. Module muito bem a voz para que a fala fique rica. Coloque palavras de ênfase para marcar exatamente as ideias principais que você tem do texto, daquilo que você quer transmitir. E em relação ao corpo, sempre uma postura ereta, confortável se estiver em pé. Use um vestuário adequado ao seu público-alvo e que seja realmente de seu agrado. Forme essa apresentação de uma forma que você se sinta muito, muito confortável. Márcia, gostei muito da nossa conversa. Você quer deixar alguma dica? A grande dica é treine, pratique, não dê ponto sem nó. Tudo é uma questão de treino. Colocar foco, buscar ajuda especializada, que realmente o caminho vai ser muito produtivo. Então, o caminho é só treino mesmo. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Tá? Eu que agradeço. Obrigada. Conversamos hoje com a Márcia Kareliski sobre o medo de falar em público e a gente se vê no próximo Êxito School. Até logo!